nesta aula de Desafios Ambientais e Sustentabilidade da Engenharia para o mestrado em Engenharia Civil, introduz alguns dos instrumentos de integração do ambiente e da avaliação ambiental no processo de decisão, nomeadamente a avaliação ambiental estratégica e a avaliação de impacto ambiental. Começou-se a perceber, a partir de determinada altura, que os projetos tinham efeitos ambientais. Um dos exemplos que talvez seja mais paradigmático é o que aconteceu, por exemplo, com a barragem do Assoão, mas aconteceu também com outro tipo de projetos, nomeadamente era uma barragem que foi desenvolvida durante os anos 60, 70, na zona do Egito, nomeadamente, aproveitando a existência de uma pequena barragem anteriormente. Esta barragem, era uma barragem que decorria do Nilo. O Nilo, no fundo, vem desde o Uganda para o Sudão e até ao Egito, e esta barragem, de alguma maneira, permitia represar grande parte da água, e a partir daí, aproveitando uma zona onde existe uma pequena barragem, foi construída uma barragem para fins múltiplos, ou seja, a pequena barragem que existia foi, no fundo, transformada numa barragem de grandes dimensões. A intenção era abastecimento de água às populações, para irrigação para usos agrícolas e produção de energia, bem como outros fins, lazer e assim sucessivamente. Nessa altura, nomeadamente, a barragem foi projetada e foi construída entre os anos 60 e 70 e teve inclusivamente financiamento do Banco Mundial, que também acompanhou e tornou de alguma maneira e passou a integrar outro tipo de processos deste ponto de vista. Esta barragem tem hoje uma largura de 3,6 quilómetros, ou seja, é uma dimensão muito significativa. Tem cerca de 111 metros de largura e, nomeadamente, só para termos uma ideia, em materiais, utilizou 17 vezes mais materiais que a maior pirâmide do Egito, que é a pirâmide de Gizé. Ela tem uma grande capacidade em termos de produção, e veem aqui na imagem, nomeadamente em termos de produção de energia, tem 12 turbinas, em que estas 12 turbinas permitem produzir cerca de 10 bilhões de kWh por ano, o que é, em termos, digamos, de dimensão, revela a sua dimensão muito significativa. E por isso, ela é positiva desse ponto de vista e, no fundo, contribui para a produção da energia e, de alguma maneira, também tem alguns efeitos que seriam esperados. O primeiro é quando, numa zona em que a água, de alguma maneira, passava de forma rápida, passa-se a fazer o represamento, ela vai criar um grande lago. E esse grande lago, de alguma maneira, foi denominado o Largo do Nasser, que era o presidente, e com certeza que terá impactos. Ou seja, basicamente o que se passa é, ao inundar aquela zona, as pessoas que viviam nesses locais tiveram que se mudar para outro sítio, ou seja, tiveram que se mudar, e nomeadamente, e todas as atividades que aí existiam, desde as atividades agrícolas, as atividades pecuárias, todas elas tiveram que, de alguma maneira, e inclusivamente ecossistemas, acabaram por ser, no fundo, alagados e por isso inundados. Também na zona, e o Egito tem um património histórico e cultural muito significativo, isso significou inundar todo um conjunto de zonas. Uma das medidas que foi feita na altura, e para evitar os efeitos mais significativos, foi, num dos templos, que era um templo de referência, nomeadamente para a cultura egípcia, foi a sua remoção, em que numeraram peça a peça e depois foi reconstruída em outro local. Mas esses eram efeitos previstos e são efeitos negativos previstos que podem, de alguma maneira, depois ser devidamente enquadrados. Um outro efeito que esse aí provavelmente não teve a sua devida consideração foi que, quando nós temos um rio, uma água a correr, que faz a drenagem, ela arrasta sedimentos e partículas que vão para a linha d'água, e estes sedimentos, quando o caudal começa a ser mais reduzido, normalmente no aproximar da foz, por exemplo, o delta, eles de alguma maneira contribuem para deixar nutrientes, e esses nutrientes contribuem para a produtividade da zona da água, do estuário, do delta do Nilo em particular, e nomeadamente também com as suas inundações periódicas, da fertilização de terrenos e com o aumento da produção agrícola. Ou seja, que é um efeito positivo e significativo. O que aconteceu do ponto de vista, digamos, desta dimensão é que este efeito que ocorre, ao passarmos a ter uma barragem, e no fundo uma parede, o que acontece é, aos sedimentos que eram transportados a montante da barragem, ou seja, para cima,
acabam por ser todos retidos. E essa retenção de sedimentos tem implicações a 3 níveis. O primeiro é que vai ocupando o volume da barragem. O segundo é que estes sedimentos têm também matéria orgânica e podem se ir degradando. E podem contribuir para degradar parte da qualidade da água. E, finalmente, para jusante, ou seja, para baixo, eles deixam de passar. E, ao deixar de passar, reduzem, no fundo, a capacidade de filtração, nomeadamente da água e de sedimentação e de nutrientes que essa água tinha, nomeadamente, e que encontraria no delta do Nilo e nos terrenos ao lado, que eram fertilizantes. E vem aqui, em função do ponto de vista da redução de escoamento, a redução também da afluência e a redução da produtividade. Por outro lado, tem um outro efeito que é o delta do Nilo está nomeadamente as águas, estão em equilíbrio com as águas do Mediterrâneo, que são as águas salgadas, e por isso quando eu reduzo a água doce que está a fluir a um ponto, o que acontece é que a água salgada vai entrando mais e faz uma intrusão salina e saliniza os terrenos e saliniza as zonas e reduz, no fundo, a produtividade dessas zonas por esse efeito. Ou seja, o que é que se poderia fazer? Eventualmente estes sedimentos, se houvesse uma maneira de os descarregar também, poderiam atenuar esse efeito. Um segundo ponto, ou uma segunda dimensão desta componente foi que o acumular dos sedimentos, mas também o acumular de tudo o que era da bacia, a drenagem dos esgotos sem tratamento, incluindo a drenagem de zonas, nomeadamente onde havia a pastorícia de animais para essa zona, leva a que a matéria orgânica e micro-organismos estejam, no fundo, num grande lago. Grande lago esse em que a água, a partir do momento em que ela está na represa, fica parada, de forma significativa, e que também tem uma zona quente com sol. Ou seja, começa por haver uma grande degradação da qualidade da água e o aparecimento de vários micro-organismos e doenças que levam a que o abastecimento de água e o uso dessa água para irrigação, por exemplo, hortícola, que é um uso logo muito rápido, seja reduzido. Dá origem, por exemplo, ao aparecimento de uma doença, nomeadamente uma doença tropical, que é utilizada através de um verme que depois dá origem e que passa pelo caracol, e ao fazer este ciclo, ele de alguma maneira nos intestinos vai fazendo, no fundo, competição não só pela comida, como eventualmente acaba por provocar sintomas muito difíceis em termos de alimentação e leva à criação de, eventualmente, um sintoma, que é esta barriga com uma grande volumetria, que se chama bilharziose, é o nome desta doença. Ou seja, o que é que se poderia fazer nesta circunstância? Potencialmente, na parede da barragem, eventualmente, se calhar, poderíamos fazer algumas medidas, nomeadamente, uma delas era, se calhar, criar um descarregador a vários níveis. Só que se a barragem for construída e a medida não estiver introduzida, depois da barragem introduzida, fazer qualquer intervenção e tentar furar essa barragem para criar um sistema destes, põe em causa a sua estabilidade, eventualmente, e torna até um risco. E por isso há medidas que são irreversíveis e por isso a tomada de decisão, se a não tiver tido em consideração, tem problemas. E esse foi o conceito, nomeadamente, que levou a ganhar importância a analisar os impactos. Ou seja, perceber que havia efeitos positivos para o abastecimento de água, na produção de energia, algum contributo em termos económicos, houve negativos em termos de alteração de movimento de bens, mas que alterou a dinâmica do rio Nilo e, sobretudo, o contributo do ponto de vista de doenças. Levou a partir daí, não só o Banco Mundial, mas como várias instituições e em vários países, percebermos que, se calhar, antes de fazermos determinados projetos, poderá fazer sentido e justifica-se que, de alguma maneira, se analise quais são os efeitos e analisar qual é a melhor alternativa e quais são as medidas que nós podíamos introduzir. Porque se elas fossem introduzidas, eventualmente evitaria-se algumas destas situações. Porque para este caso e outros foram alguns daqueles que estudámos no Alqueva, de maneira eventualmente a evitar alguns destes efeitos e atenuar, em termos, digamos, destes efeitos e até compensá-los com outras medidas em termos, digamos, dessa abordagem. No fundo, percebeu-se que, em primeiro lugar, havia uma necessidade de integrar preventivamente o ambiente, preventivamente, ou seja, antes da tomada da decisão final, e que isso era absolutamente essencial, porque as decisões que nós tomamos, a diferentes níveis, desde os projetos até aos políticas, planos e programas, vão influenciar aquilo que vai ocorrer. Ou seja, quando definimos que vamos ter um programa de gestão da água e dizemos que essa gestão da água é assente em barragens, com certeza que vamos ter a criação de lagos, eventualmente alguns problemas em relação a essa componente. Se vamos dizer que vamos potenciar a infiltração e as águas subterrâneas, teremos de ter essa capacidade desse ponto de vista. E os efeitos decorrem daqui.
E por isso, mesmo em termos da energia, a estratégia, por exemplo, um plano da energia define o que é que quais vão ser as opções, por exemplo, para uma região ou para um país, em termos energéticos. E a partir daí vão ser vários projetos para concretizar. E no fundo eles terão que considerar os seus vários efeitos e o investimento que têm que fazer na construção, na ampliação, demolição, os efeitos, nomeadamente, dos recursos que vão ser necessários, nas infraestruturas que se vão criar, nas soluções de abastecimento, e isso vai definir o futuro. Por exemplo, ao olhar, nomeadamente, para uma opção, se eu apostar, por exemplo, em fazer uma opção de potenciar a utilização do carvão, com certeza que vou ter, por um lado, vou usar um recurso que é não renovável. E vai haver sítios onde eu vou ter que ir buscar o carvão, ou seja, vai ter zonas de extração, vou ter que o transportar, uma infraestrutura, e as centrais que vou ter emissões mais ou menos significativas do ponto de vista de emissões para o ar, gases de efeito de estufa e de outras dimensões em relação a essa componente. Se eventualmente isso é não, mas a minha opção é uma opção de renováveis, apostando, por exemplo, em a componente hídrica ou eólica. Então aí vou ocupar o solo, vou alterar algumas das dinâmicas dos cursos de água e se calhar vou ter efeitos do ponto de vista da paisagem. E antes de tomar essa decisão, em termos de, logo na política, logo no plano, logo no programa e depois mais tarde no projeto, eu terei que concretizar. E terei que internalizar a dimensão do ambiente. E é isso que se percebeu que era importante e que era importante antes da tomada de decisão. E essa tomada de decisão e as soluções que nós fazemos têm implicações. E têm implicações na solução. Bom, vamos criar, por exemplo, vamos criar acessibilidades. Vamos numa determinada zona, porque é uma zona com muita utilização em termos de viaturas e de outro tipo de veículos, caminhões e outros, exatamente precisamos ter mobilidade. E então podemos propor as atividades do ponto de vista de projeto, ou seja, vamos fazer aqui um conjunto de vias rodoviárias com desnivelamento e a criação de nós. Mas quando decidimos estes, não só estamos a garantir um contributo em termos de acessibilidade, de mobilidade, passamos a ter fluidez de mobilidade, como também, associado a isto, vai na sua concretização haver efeitos. Por exemplo, teremos que ter uma zona onde as águas que estão aqui vão ser drenadas e vão ser acumuladas e se forem contaminadas terão que ser tratadas, por exemplo aqui, e provavelmente haverá situações, esta habitação que se encontrava aqui, que ficou sombreada por este, no fundo, viaduto e dentro deste nó tem com certeza dificuldades de mobilidade, de entrada e de saída e provavelmente, se calhar, terá que considerar seriamente eventualmente a sua manutenção naquele local e as atividades que daqui decorriam que eram feitas naquela componente. Bem como esta, em que se calhar os níveis de ruído terão que ser controlados e assim sucessivamente. Ou seja, as nossas decisões, nomeadamente projeto ou outras, vão ter depois implicações em termos de impactos. Impactos no ambiente biofísico, ou seja, no solo, na água, do ponto de vista dos ecossistemas, mas também do ponto de vista das populações, das suas atividades. E isso, se for antecipado, nós podemos tentar ver aquela que é melhor para o projeto, ou melhor para a solução e para os objetivos que pretendíamos, mas melhor também do ponto de vista do ambiente. Isto marca a necessidade de começar a desenvolver e integrar o ambiente, desde logo nas políticas, nomeadamente através de vários mecanismos, e perceber-se que não é essencial que seja integrado não só também na decisão, mas também as pessoas, as entidades que de alguma maneira beneficiam ou são afetadas também participem nessa decisão, sejam ouvidas algures nesse momento. Ou seja, no desenvolvimento dessa componente. Estamos a falar em que é importante integrar, prévia à decisão, o processo. Sabemos que isso vai com certeza haver, por exemplo, um estudo de impacto ambiental ou avaliação ambiental estratégica prévia. Isso vai demorar tempo, provavelmente vai ter custos, mas os custos dessa implicação são, sobretudo, hoje em dia, temos dados muito claros, são claramente benéficos em termos, ao considerar essa dimensão ambiental, comparativamente com aqueles de não considerar. Vejam o caso, por exemplo, da barragem do Assuão. Os custos daquela decisão de não consideração são, por ordens de grandeza, por mais de 1000 vezes superior àquilo que seriam os custos se estivéssemos estudados adequadamente. Ou seja, integrado e tomado aquela medida. O que é que isto leva? Isto vai levar, a partir da década de 60, e particularmente durante os anos 70 e depois 80, a progressivamente integrar o ambiente na decisão através de mecanismos, aparecendo aquilo que se chama avaliação ambiental.
A avaliação ambiental tem duas grandes dimensões. Uma é para políticas, planos e programas, que é recomendado e que é obrigatório a nível europeu, nomeadamente e nacional, para planos e programas públicos, e a nível de projetos públicos e privados, que têm depois uma determinada característica, que é obrigatório. A primeira para planos e programas decorreu, por exemplo, da Diretiva 2001 e agora 2012, e, nomeadamente, é designada como avaliação ambiental estratégica. E o seu objetivo é perceber se a estratégia, a direção para onde vamos, com aquele plano de energia, com aquele plano de mobilidade, com aquele plano de urbanização, fará ou não fará sentido e vai contribuir para os objetivos que é pretendido, não haverá efeitos secundários negativos que eventualmente não estamos a considerar. No fundo, contribuir para selecionar a melhor estratégia. Já do ponto de vista de projetos públicos e privados, começou por haver uma diretiva comunitária primeira em 85, a 337, que foi traduzida para a legislação nacional com 186/90, ou seja, nos anos 90, e depois revista em 2011. Obriga a avaliar os projetos, nomeadamente, num processo de avaliação de impacto ambiental, que inclui a análise do projeto em si mesmo, a análise ambiental, bem como a participação e a consulta do público, tal como a avaliação ambiental estratégica. No fundo, aí era selecionar a melhor dimensão em termos de impacto ambiental. Estas são duas das grandes mecanismos que são obrigatórios, nomeadamente a nível para planos públicos e planos e programas públicos e para projetos públicos ou privados. No fundo, a avaliação ambiental, o que é que está na base desta avaliação ambiental? Primeiro, é perceber quais é que são os efeitos que esse projeto vai ter no ambiente e como é que, eventualmente, ele pode ser internalizado da melhor maneira. E para isso é analisados esses efeitos, é feito um relatório ambiental, é colocado à discussão pública e depois há tomada uma decisão. As etapas que são usualmente abrangidas neste processo são, primeiro, tentar perceber se o plano é ou não é abrangido por esta abordagem. Por exemplo, vemos que os planos que são abrangidos na legislação são de agricultura, de florestas, de pesca, de energia, indústria, transportes, gestão dos resíduos, gestão da água, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural, por exemplo, os planos regionais de ordenamento do território, os planos de diretores municipais, os planos gerais de urbanização, os planos de pormenor. Bem como planos e programas que existem em sítios que são de conservação da natureza. 23% do território português é abrangido nesta componente. Ou outros que tenham efeitos significativos. Por isso, grande parte dos planos e programas são abrangidos. E planos no qual a engenharia civil tem um contributo e tem uma participação significativa. A seguir, se forem, e por exemplo, se pensássemos que íamos, de alguma maneira, olhar, por exemplo, para aquilo que seria um plano de drenagem, ele seria abrangido. Então, o que é que se deveria fazer? É perceber quais são as áreas que são mais importantes. E, por exemplo, um plano que nós podíamos fazer, por exemplo, para Lisboa ou para qualquer município, para controlar as cheias, o risco decorrente da precipitação muito intensa, que a tendência é cada vez mais para o futuro é maior, e eventualmente essas cheias, que nós chamamos de cheias rápidas urbanas, que têm a ver com a precipitação e a fluência, nós iríamos ver que áreas é que deveríamos tratar. De alguma maneira, por exemplo, o que é que se passa com a água, as zonas onde ela é drenada. O que é que eventualmente ocorre com, por exemplo, a população e as atividades em determinadas zonas que pode ser afetada, os seus riscos, o uso do solo, a afetação do património. E por isso, primeiro definiríamos quais são as áreas que vão ser estudadas. E a seguir, para cada uma delas, vamos tentar perceber, para aquele plano, quais são os efeitos para cada uma das dimensões. E, após isso, que normalmente abrangemos os vários fatores ambientais, ou seja, em múltiplas dimensões, desde o solo, aos ecossistemas, à geologia, à geotecnia, às águas e assim sucessivamente, nós vamos depois tomar a decisão e perceber qual é o plano ou as abordagens que decorrem da melhor maneira. Por exemplo, em Lisboa nós temos um problema que periodicamente algumas das zonas estão a inundar. Antigamente inundavam de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, e agora estão a acontecer com uma periodicidade que ocorre, pode ser de 4 e às vezes até de 2. Isto depende do quê? Depende da precipitação, e em alturas em que a precipitação é muito intensa, ou seja, tem grandes quantidades de precipitação, estamos a falar de a chuva distribui-se ao longo do ano, nomeadamente é cerca de 800 milímetros, e ao longo dos vários meses,
mas há casos em que a precipitação é muito intensa e num período muito curto. Esse período muito curto leva a que os sistemas existentes hoje, particularmente, não têm capacidade e vai ocorrer inundações. Nomeadamente, por exemplo, o que é que nós vemos? Vemos aqui uma zona com uma grande bacia, isto é a Ribeira de Alcântara, e se virem bem, esta ribeira vem desde a zona da Amadora até Benfica e vem aqui pela zona de Alcântara, que hoje está encanada. Temos também aqui uma zona, nomeadamente, não sei se conseguem perceber qual é esta zona aqui, e se virem bem, esta zona é nomeadamente a Avenida da Liberdade, a Avenida da República, entre Campos, etc. Que vai até à Baixa. E simultaneamente há uma afluência daqui de uma zona de linha d'água que vai desde o Martim Moniz ao Almirante Reis até esta zona toda que vem daqui. O mesmo acontece em Chelas, aqui com estas zonas, e no Parque das Nações, nomeadamente junto à Torre Vasco da Gama e outras. O que significa que periodicamente, e vem aqui algumas imagens, por exemplo, isto é nos restauradores e no Rossio, em que vêem aqui claramente as zonas que são inundadas. Estas, por exemplo, foi a cheia de 2008. O próprio plano de Lisboa tem uma carta em que se analisa o risco de inundação. E se virem azul escuro aqui embaixo, vêem zonas que têm um risco de inundação muito elevado. E aqui, por exemplo, em Chelas, e aqui também no Parque das Nações. Estas zonas aqui, por exemplo, a Praça de Espanha, e as outras componentes, etc. Depois há outras zonas que têm inundação, por exemplo, a zona de Algés dá fundo, que tem uma probabilidade de inundação mais baixa decorrente da precipitação, ou seja, das cheias rápidas, mas tem às vezes uma inundação quando ela se conjuga, esta precipitação, com marés muito altas, ou seja, é mais um efeito da maré, é problema de inundação associado à maré, mais do que os das cheias. E por isso, qual é a questão? Como é que se poderia tentar resolver estas situações? Há, no fundo, a abordagem nesse sentido. E o que foi feito foi desenvolvido um plano de drenagem, a que vocês podem ter acesso, em que o objetivo é reduzir as cheias rápidas urbanas. O que é que, em termos de avaliação ambiental estratégica, isto pode assegurar? Primeiro vai-se tentar ver se tudo o que são as orientações legais e de estratégias de Portugal, a nível municipal e até a nível europeu e internacional, esta abordagem vai no sentido específico. E por isso olha-se, por exemplo, para questões como o painel intergovernamental, que diz que a tendência, cada vez mais, é no futuro, face às alterações climáticas, é poder haver precipitações em períodos mais curtos com maior intensidade. Isto significa que a probabilidade de aumentar o risco de cheia é maior. Por outro lado, o próprio programa da União Europeia chama a atenção para termos cuidado em relação à redução e ao risco das cheias e ao seu controle. Há inclusivamente uma estratégia, uma diretiva para controle das cheias na União Europeia. Isso baliza o quê? A dizer assim, olha, a tendência para o futuro de cheias é maior. 2, a necessidade de intervenção pode ser feita a diferentes níveis e isso significa uma procura da solução. Quais são as opções para reduzir estas cheias? As opções que teve, nomeadamente a equipa que liderou foi o professor Saldanha Matos, José Saldanha Matos, nomeadamente aqui que é presidente agora do departamento e que eventualmente depois ou se calhar já vos deu algumas aulas, ou dará no futuro, seguramente. E a análise das soluções foram duas. A primeira era, até que ponto nós não conseguimos fazer reservatórios em várias zonas para acumular significativamente esta possibilidade. Okay. Por exemplo, será que nós podemos fazer nos restauradores ou no Rossio um grande reservatório ou no Martim Moniz para que acumulasse e que amortecesse no fundo a água em vez dela vir a drenar para a superfície? Eventualmente isso é possível, mas alguns dos melhores locais, nomeadamente para essa atenuação, também, por exemplo, já existe um parque de estacionamento na avenida, nomeadamente na Avenida da Liberdade, no Rossio também, existe uma parte do metro, no Martim Moniz também, ou seja, estão com algumas limitações. Então, se calhar, essa solução, que seria a solução B, pode contribuir, podemos fazer alguns reservatórios, se calhar mais para cima, mas que terão capacidade de só apanhar uma parte dessa bacia. A outra alternativa é, bom, mas se calhar o que nós podemos fazer é, em vez de incluir isto nos sistemas de drenagens normais com que nós já temos, por exemplo, estes sistemas de drenagem que nós já temos, é desconexar e fazer com que, por exemplo, cada uma destas zonas de linha d'água vá para pequenas bacias e estas pequenas bacias, de alguma maneira, reduzam
esse efeito em termos, digamos, dessa componente. É a opção atenuação e desconexão. Uma terceira opção, que eventualmente é uma possibilidade, é, bom, podíamos era pegar em determinadas alturas, nas 4 ou 5 vezes por ano, que chove de forma mais intensa, e às vezes de alguns anos, então que a intensidade é muito, muito elevada, eventualmente captar essas águas e drená-las de forma muito significativa, ou seja, através de um tubo em profundidade, eventualmente encaminhá-las diretamente para o rio. Ainda estamos a pensar em termos de soluções estratégicas, não estamos a ver a solução em pormenor que vai decorrer. Muito bem, como é que podemos decidir e o que é importante para a nossa decisão? É importante perceber se as opções que nós vamos fazer vão ocupar mais ou menos o solo superficial, vão alterar o uso. Se, por exemplo, vamos fazer um tubo em profundidade, provavelmente vamos, em termos de geologia e de hidrogeologia das águas subterrâneas, se calhar vamos afetar. Se calhar na zona ribeirinha litoral podemos ter mais ou menos riscos. Na paisagem, se vamos intervir à superfície, criando bacias, vamos alterar a paisagem. Se vamos fazer obras à superfície, se vamos ter infraestruturas, se calhar vamos ter atividades económicas e sociais, e eventualmente, e temos que perceber depois, como é que reduz ou não reduz o risco para os vários períodos de retorno de cheia e qual é o custo, nomeadamente na sua fase, não só de investimento, mas também de manutenção. Porque provavelmente zonas à superfície e de zonas de atenuação precisarão de ter um sistema de gestão, um aviso para perceber quando é que podemos reter e quando é que teremos que descarregar e assim sucessivamente. Foram comparadas as várias opções, a solução A, e para as várias soluções identificadas, por exemplo, que seria necessário num deles termos vários reservatórios com cerca de 131.600 metros cúbicos e, noutro caso, com 236.000 metros cúbicos, o que significa vários campos de futebol localizados em zonas diferenciadas de Lisboa, ou então um bocadinho menos reduzida. Uma outra opção era a C, era fazer um túnel, nomeadamente em profundidade, através de um sistema de escavação equivalente ao de 1 metro, só que o metro tem um raio maior, este teria cerca de 5,5 metros de diâmetro, em que basicamente o que é que faz? Vai captar toda a água que vem da Amadora até Benfica, neste ponto, na Quinta José Pinto. Depois o tubo vem em profundidade e chega a esta zona, vai haver uma abertura, vai haver um vórtice à superfície na Avenida da Liberdade e em Santa Marta, que permite captar todas as águas que vêm da Avenida da República e de uma parte, nomeadamente, destas zonas da bacia. E depois este tubo passará e vai, junto na zona do Intendente, vai captar a água que vem, nomeadamente, desde a Avenida Almirante Reis até à zona que vem do aeroporto do Arieiro em relação a esta componente e as zonas afluentes. E descarrega, nomeadamente, neste ponto. O mesmo se passa neste, o mesmo se passa nessa componente. Então, se compararmos as alternativas dos reservatórios, que seriam localizados, por exemplo, aqui e em vários pontos, o que nós temos é, a nível do uso superficial, a solução A, que era atenuar ou desviar, ou a solução B, que é de atenuação com uma maior reservatório, teria que ter necessidades de maior ocupação à superfície. Enquanto a solução C praticamente só tem a entrada à superfície em alguns pontos, na Quinta José Pinto, na Avenida da Liberdade, na Avenida Almirante Reis e na entrada, nomeadamente na saída aqui nesta zona. E o mesmo aqui e aqui. E também aqui, nomeadamente, na zona do Vasco da Gama e aqui junto ao pavilhão, que é o oceanário. Em termos de riscos geotécnicos, existem alguns pontos, mas o túnel provavelmente terá que haver uma análise mais cuidada em relação à geologia, à geotecnia, para se perceber que efeitos é que tem. A nível da hidrogeologia, o risco é maior, porque estamos a atravessar os lençóis subterrâneos, nomeadamente com um tubo com cerca de 5,5 metros, e particularmente é muito importante nesta zona, que é a zona que atravessa uma zona com um aquífero importante, que abastece, por exemplo, o Parque Eduardo VII e a zona da estufa fria, onde há água e outras componentes. E por isso, eventualmente aqui, terá que haver algumas medidas ou cuidado em relação a isso. Na drenagem do ciclo urbano, há alguma capacidade de aproveitamento da água naquelas soluções A e B, mas eventualmente há uma maior capacidade de drenagem, porque toda a água que possa afluir acaba por poder sair, até porque o tubo está em profundidade e quer a maré esteja alta ou baixa, ele vai sempre empurrar, porque vem a velocidades maiores, nomeadamente que a velocidade da componente. Há um risco, nomeadamente nesta zona, e por isso tem que ser estudado em nível do projeto,
Já a nível da paisagem, praticamente não há alterações da paisagem a não ser na zona de Santa Apolónia, ou na zona final de Chelas, ou na zona final aqui desta componente. Nas atividades humanas, a solução A e B obrigava a maiores intervenções, nomeadamente à superfície, maiores obras e perturbações, e a solução C, que é no fundo ter um estaleiro numa quinta e a partir daí vir uma tuneladora, não tem grandes implicações à superfície, a não ser em zonas muito pontuais. O risco de inundação reduz-se substantivamente aqui nesta componente, porque mesmo que chova muito intenso, nós conseguimos gerir isto. O risco reduz na solução B, porque temos uma capacidade até 236 mil metros cúbicos, mas a partir de intensidades de chuva muito elevadas e que durem várias horas, nós temos que começar a libertar essa água. Já na solução A, ela, eventualmente, em relação àquele risco de cheias, nomeadamente de 5 em 5 anos e de 8 em 8 anos, não era muito significativo e continuamos a ter problemas sérios na baixa. Os investimentos variam, sendo que a solução, nomeadamente com manutenção, é mais reduzida a solução C. E foi esta que foi a opção que depois, até mais tarde, acabou por ser analisada em termos de projeto e de avaliação de impacto ambiental. No fundo, o que fizemos foi definir o âmbito, analisar os efeitos e depois, eventualmente, identificar quais são as melhores opções ou melhor, os prós e contras de cada uma delas. Ela foi posta à consulta pública e depois há uma decisão. No fundo, o que nós estamos a fazer é analisar as tendências e os aspectos principais. Por exemplo, eu acho que é muito ilustrativo neste caso, nomeadamente que é uma matriz que foi feita para uma análise de um plano na Holanda para a gestão dos resíduos. Ou seja, entre 92 e 2002 estavam a tentar analisar quais eram as opções, no fundo, para promover. Um dos problemas era, será que os resíduos que temos e que ainda não conseguimos eventualmente encaminhar para reciclagem podem ir diretamente para aterro? Ou seja, se é aterro, nós vamos ocupar o solo, ou seja, temos um espaço de solo ocupado, temos eventualmente uma quantidade de resíduos para aterro maior, e temos também outras implicações, porque na Holanda, como vocês sabem, o nível freático, muita da parte foi conquistado ao mar, ou seja, o nível da água e o nível de águas em profundidade está mesmo à superfície, e por isso muitas vezes estes aterros acabam por ter que ser feitos sobreelevados e não em escavação, porque isso obrigava depois a umas impermeabilizações e a riscos significativos. Já se formos para uma opção de maximizar a incineração, nós temos emissões atmosféricas e odor. Se separarmos a matéria orgânica em compostagem, precisamos também de solo e de outras componentes. E por isso, estas análises permitem-nos identificar as implicações. E ainda não estamos a ver onde é que vamos localizar a incineração. E será depois de decidir esta opção. Qual foi a hipótese? Era pré-preparação para a incineração e depois potenciar, no fundo, a reciclagem. E é esta alternativa de pré-separação e a alternativa 2, que foi aquela que foi selecionada e implementada. E hoje é praticamente reduzidíssima a deposição de materiais em aterro na Holanda, porque depois, em 2003, houve um novo plano que caminha um bocadinho nesse sentido. Ou seja, há esta dimensão. No fundo, eu queria também chamar a atenção que a partir do momento em que na avaliação ambiental estratégica nós olhamos para esta componente, nós não podemos deixar de esquecer que também, por exemplo, depois haverá sistemas de incineração nas diferentes regiões e esses terão que ser analisados, estão bem localizados, que efeitos é que têm localmente, etc. Ou seja, há uma relação importante entre a avaliação dos planos e programas, bem como das políticas, para depois a sua concretização em projeto. Um caso que talvez seja interessante em termos de análise é a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama foi tomada a decisão nos anos 90, nomeadamente sujeita a uma série de processos de avaliação, que eu já explicarei, foi construída entre 95 e 98, para a Expo 98, e ela já, como vocês sabem, está aqui construída, e custou cerca de 900 milhões de euros. E foi, no fundo, uma infraestrutura que foi construída dentro do prazo e dentro do orçamento com que estava prevista. No fundo, qual é que é o processo de caminho para esta componente, ou seja, para tomar esta decisão? A primeira questão que se põe é se era necessária. Ou seja, será que precisaremos? E para isso analisou-se a população que existia de um lado e do outro e percebeu-se que era importante provavelmente existir uma interligação não só da margem sul, nomeadamente da ponte que hoje 25 de Abril,
havendo aqui uma ponte em cima, seria importante haver uma segunda ligação aqui nesta zona, até pela densidade populacional e pela necessidade. A segunda análise foi, ela tem que ser apenas para veículos rodoviários ou eventualmente também tem caminho de ferro. A opção foi rodoviária e sendo a ferrovia foi desenvolvida na ponte de 25 de Abril. E no fundo identificado o corredor em termos da macrozona. A partir do momento em que foi desenvolvido o corredor, depois para esse corredor foram analisados vários projetos e várias possibilidades, ou seja, uma ligação daqui para aqui, noutros pontos, até se encontrar a decisão final do projeto, em termos, digamos, dessa competência. Então, no fundo, a necessidade de intervenção e a procura de tipologia e estratégia de solução foi analisada com uma avaliação ambiental estratégica. Foi feita uma avaliação ambiental estratégica, rodovia, ferrovia, solução, etc. A partir daí, identificou-se a necessidade de ser, sobretudo, rodoviária, passando a ferrovia a ser implementada, nomeadamente, já estava prevista na ponte 25 de Abril, e especificou-se a solução e desenvolveu-se a solução. E essa vai ser sujeita a um processo, não de avaliação ambiental estratégica, mas de avaliação de impacto, até o licenciamento. Depois tomou-se a decisão, fez a aquisição dos terrenos, a alteração dos usos, fez a construção e houve cuidados na gestão da obra para reduzir os seus efeitos ambientais negativos. E depois, na operação, há acompanhamento e, no fundo, monitorização, até potencialmente à componente final em termos de decisão. O que é que este caso nos mostra? É que acaba por haver relação entre a dimensão da avaliação ambiental estratégica, ou seja, da avaliação do plano ou do programa, e depois a do projeto, que interliga-se em relação a isto. A avaliação de impacto ambiental, nomeadamente a nível do projeto, assenta no conceito de impactos. E o que é o conceito de impactos? É a análise do efeito ambiental ao longo do tempo, sem projeto, ou seja, como é que vai haver, por exemplo, aquela ponte, o que é que seria a situação daquela zona em termos de transportes sem a ponte e com a ponte? E para vários fatores ambientais. Por exemplo, na mobilidade ela seria reduzida e não haveria, no fundo, aumento da mobilidade. Com a ponte haveria aumento da mobilidade, mas também haveria aumento do ruído, haverá todo um conjunto de efeitos. Este delta, ou diferença entre a situação sem projeto e com projeto, que é, no fundo, esta área ao longo do tempo, desde que ela foi construída até que ela foi implementada, chama-se impacto ambiental. E este impacto é o efeito. E este efeito pode ser direto, ou seja, porque eu estou a construir, estou a ocupar aquele espaço, mas pode ser indireto. Ao criar mobilidade, quer dizer que vão aparecer zonas urbanas. E, por exemplo, começou a aparecer, mal se tomou a decisão, começou a aparecer letreiros, nomeadamente e anúncios no jornal, na margem sul, a dizer que estava a 10 minutos de Lisboa. E os preços das casas aumentaram. Ou seja, esse é um efeito indireto. E esse efeito pode ser quer no solo, biofísico, por exemplo, quer nos ecossistemas, quer ser na população ou nas atividades económicas. Por isso, no fundo, este é o conceito de impacto. E o que é que o processo de avaliação de impacto ambiental faz? É um processo de decisão para projetos públicos e privados, em que, no fundo, pretende integrar a dimensão preventiva da política de ambiente, ou seja, antes da decisão, e, no fundo, tenta identificar quais são os efeitos, quais são as potenciais medidas e suportar a decisão e a viabilidade de tais projetos. Viabilidade ambiental, mas não só. Que etapas é que estão associadas normalmente a esta abordagem? Primeiro, perceber se o projeto necessita de avaliação de impacto ambiental. Depois, ou seja, será que este projeto precisa? E para isso vamos olhar, por exemplo, para aquilo que a legislação diz e para os limiares que estão definidos naquela componente. Nós aqui, nomeadamente, temos a legislação e diz assim, o projeto será abrangido se for abrangido pelo anexo 1, 2 ou eventualmente por ter impactos significativos. Por exemplo, se eu tiver a construir uma operação de loteamento urbano, com mais de 10 hectares ou mais de 500 fogos, eu passo a ter que fazer um projeto de avaliação de impacto ambiental. Ou um parque de campismo, ou eventualmente uma zona industrial. Isto é no caso geral. As áreas sensíveis o que é que são? São zonas de conservação da natureza, por exemplo, se for perto de uma zona de parques ou no interior de uma zona de parques ou perto de uma zona de património classificado, então
um loteamento urbano, mesmo que seja mais pequeno, mesmo que tenha apenas 2 hectares, passa a ser obrigatório um parque de estacionamento, ou um ambiente turístico, ou uma outra infraestrutura. No fundo, porque nós temos aqui estradas, vias navegáveis, incineração, captação de águas subterrâneas, obras de transferência de recursos hídricos, estações de tratamento de águas residuais, etc. Barragens, ou seja, todos estes empreendimentos passam a ser abrangidos por esta componente. Muito bem, temos um empreendimento que podia ser uma linha de abastecimento de energia, pode ser um projeto, este projeto de drenagem, pode ser uma etar, eventualmente o que for. Necessita, a seguir vamos tentar perceber para esse projeto quais são os aspectos ambientais principais que vamos olhar. Que fatores ambientais? Vamos olhar para o solo, vamos olhar para a água, para o ar, para a economia, depende das minhas atividades. E com base nisso vamos olhar para essa situação e vamos usar modelos para prever os efeitos e propor as medidas. E depois a seguir fazemos a avaliação e é feita a consulta pública, que depois é um dos elementos, a par com a componente técnica de análise de impacto ambiental, que é posta, nomeadamente, para o processo de decisão. E é tomada a decisão de aceitar ou não aceitar e pôr condições nessa aceitação. E com isso termina o processo de avaliação de impacto ambiental. O processo de avaliação de impacto ambiental começa quando o promotor entrega o projeto mais o estudo de impacto ambiental e termina com a declaração de impacto ambiental. E depois passa a haver um acompanhamento das várias fases, da fase de construção, da fase de operação, etc. Isto já percebemos em relação à abrangência. Quanto ao âmbito, o que é que vamos olhar? Vamos olhar se os fatores ambientais que estamos a analisar são relevantes, se é o solo, se é a geologia, se é a água, os ecossistemas, a paisagem, o ruído, a qualidade do ar, a população, as atividades económicas, sociais, o património, os riscos. Se, por exemplo, se estamos a construir uma zona urbana, se eventualmente para essa zona urbana se haverá hospitais e haverá creches suficientes para eventualmente estas pessoas. Senão, uma das medidas pode ser, terá que se desenvolver projetos nesse domínio. A partir do momento em que definimos isto, temos que definir a forma e como é que serão estudados. Eu vou ilustrar isto de uma forma fácil com um projeto que tem menos impactos ou impactos mais específicos, é nomeadamente para a transmissão de energia, nomeadamente em grandes distâncias, o que nós usamos são linhas de alta tensão, aquelas linhas com uma dimensão significativa em relação a essa componente. Este foi o estudo de impacto, nomeadamente primeira definição de âmbito, para uma linha de 400 kVA, que é uma tensão muito alta já, aqui na zona do Douro, que ligará a zona de Peso da Régua e Lamego, ou seja, à zona de Torres de Moncovo, onde nós temos não só zonas de barragens, como outras que podem abastecer, no fundo, esta zona. E por isso as opções eram um traçado por esta zona, ou uma alternativa de um traçado por esta zona, com estas duas opções aqui. Estas alternativas, já estamos aqui entre a Régua e a zona do Baixo Sabor, nomeadamente o escalão a jusante, em termos, digamos, das barragens, e o que nós vemos aqui é que uma parte desta zona, ou seja, esta zona que está aqui a ser marcada, é uma zona que está abrangida pela produção do vinho do Porto e é uma zona protegida, nomeadamente do Alto Douro vinheteiro. Já a zona envolvente é uma zona de especial de proteção às aves. Este mapa eu acho que se vê com mais precisão. A amarelo é a zona do Alto Douro vinheteiro, que são cerca de 25 mil hectares, e nesta zona há particularmente uma zona de terraços onde a produção é uma produção de uma elevada qualidade, e por isso a localização naquela zona, nomeadamente a passagem com os apoios, poderão ser perturbantes para estas atividades, bem como, nomeadamente, para as atividades de proteção às aves, que tem, no fundo, esta zona de proteção. Aqui é a zona do Baixo Sabor, e tem aqui a barragem, e no fundo há aqui do Pocinho, e no fundo o que nós pretende é assegurar que esta energia que é aqui produzida possa depois ser fornecida, nomeadamente para outras componentes. Teremos aqui várias soluções, a solução 1, a solução 2, a solução 3 e a solução 4. A partir do momento em que estas soluções são previstas, podemos analisar no terreno, eventualmente, a sua localização. E estas fotografias são ilustrativas de zonas onde há o atravessamento da solução 1. Reparem, passa ali em cima e vem aqui zonas de terraços com a produção de vinho.
A solução 2, zonas com menor densidade de terraços, mas com eventualmente uma vegetação interessante e sobretudo presença da avifauna. A zona da solução 3, que eventualmente uma zona agrícola com alguma importância, e a solução 4, eventualmente com uma localização e com uma perspectiva de paisagem também significativa. Estes aqui os pormenores. Nesta comparação vamos depois a metodologias, ou seja, podemos fazer um levantamento e o que temos aqui é um levantamento, está aqui uma escala pequenina, mas podemos ir ao pormenor, nomeadamente com zonas de vinha, onde há zonas de vinha significativas e por isso ao atravessar aqui esta zona eu sei que posso perturbar estas atividades mais ou menos. Aqui, por exemplo, teríamos uma zona que é menos perturbada versus uma zona que é mais perturbada e assim sucessivamente. Particularmente dentro desta zona, aquela zona que tem terraços armados em socalcos e patamares que se foram criados e nos quais, eventualmente, até qualquer intervenção destrói e, eventualmente, é uma perturbação de uma maior grau de significativa. A nível da avifauna, é identificar as zonas onde há mais presença de aves, nomeadamente tem aqui os ninhos, aves de rapina, outras espécies, áreas mais ou menos críticas, por exemplo, para a cegonha negra, áreas muito críticas para as aves de rapina, de forma a tentar evitar a passagem nesta e afetar esta componente. E por isso, basicamente, o que estamos a fazer é estamos a fazer o levantamento de informação ambiental, quer do ponto de vista biofísico, ou seja, do uso do solo, do ponto de vista das aves, assim sucessivamente, bem como do ponto de vista também social e económico. Sabendo que o projeto vai ter atividades durante a fase de construção, que poderá ser, ou seja, que tem escavações, tem a criação das torres, tem a sua localização, o seu transporte, nós temos uma ideia de quais são as várias atividades que fazemos durante a fase de escavação, nomeadamente desde a escavação, das fundações, etc. E podemos contrapor a linha, e nomeadamente a estação, no fundo, de transformação, aos potenciais efeitos em várias áreas, como a geologia, a qualidade do ambiente, a biodiversidade, a socioeconomia, no fundo, a paisagem e até a zona cultural em termos de património. E podemos dizer aqui, bom, potencialmente existe aqui, é negativo, e o mesmo para a fase do ponto de vista da operação em relação a esta componente. E a partir daqui, nós podemos suportar para na fase seguinte, em 7 estudos, aprofundarmos esta análise, por exemplo, os efeitos, nomeadamente da presença física, os efeitos, nomeadamente da localização, por exemplo, das fundações ou das plataformas, em cada uma, no fundo, destas componentes. A vermelho o que tem são os efeitos que são considerados mais importantes e que devem ser mais detalhados em sede de estudo de impacto ambiental. E o que é que vamos fazer em sede de estudo? Bom, vamos definir a situação ambiental, quais são as características do projeto, quais são os seus efeitos, as medidas, o que é que nós não sabemos em termos de lacunas e a motorização. No fundo, que alternativas é que vão ser estudadas, as medidas que podemos fazer e as conclusões, nomeadamente em relação a essa componente. No fundo, eu acho que este gráfico é talvez mais claro em relação a essa abordagem. Caracterizamos as alternativas, calculamos os impactos, as medidas, os impactos residuais e a forma de sua gestão. Olhamos para todos os fatores ambientais e, de uma forma simplificada, o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar as ações do projeto. Por exemplo, na construção, instalação de estaleiro, circulação de veículos, uma maquinaria, uma britagem, movimentação de terras e vazador. E vamos olhar para os vários fatores ambientais, desde o clima até o património. Uma das opções foi fazer a matriz, e nomeadamente nesta matriz, e se olharmos, por exemplo, para a circulação de veículos, nós sabemos que a circulação de veículos em alguma daquelas zonas iria afetar o solo. E o solo, como não é um solo, não estamos numa zona asfaltada, vai libertar partículas e vai criar ruído. Por exemplo, para as partículas, nós poderíamos modelar, saber o número de caminhões, a velocidade e a função se o número do tipo de piso que temos, podemos estimar as emissões de partículas e ter um modelo de expressão e perceber se em termos de contribuição para o aumento da concentração de partículas nas zonas sensíveis era muito grande, era mais que 1%, mais que 10%, mais que 20%, mais que 50%, e avaliar. E depois de estimar, de quantificar, nós avaliamos. E avaliar é dar um valor e dizer se é positivo ou negativo. Neste caso, a circulação de veículos e as emissões de partículas para o ar e a alteração da qualidade do ar seria temporária, só ocorreria durante o momento em que os veículos ocorrem e seria de alguma maneira reversível, porque depois de tirarmos, no fundo, os veículos deixarem de andar, os efeitos do ponto de vista da qualidade do ar também se reduzem.
e atendendo a que a emissão de partículas é reduzida, é inferior a menos de 1%, eventualmente ela é de baixa magnitude e de baixa importância, até porque a qualidade do ar naquela região é boa. Ou seja, e este é uma maneira de fazer a avaliação e a partir daqui poderíamos propor medidas. Isto pode ser feito de forma sistemática para diferentes dimensões. Esta perspectiva que eu vos estou agora a mostrar já é uma componente diferente, que é para uma estação de tratamento, nomeadamente a ETAR, que é localizada em Alverca do Ribatejo, nomeadamente foi localizada aqui nesta zona. Ela foi analisada quais são os efeitos da situação sem projeto, não construindo a ETAR, e a construção com a ETAR. E aqui veem que, por exemplo, construir esta ETAR do ponto de vista do clima da região não vai mudar de forma muito significativamente. Já do ponto de vista das águas subterrâneas, reduz o risco de contaminação das águas por não controlar águas residuais. E do ponto de vista de recursos hídricos, melhora muito a qualidade desses recursos hídricos. Já do ponto de vista de solos, ela vai ocupar uma zona que não existia nada, eventualmente, e vai ocupar essa componente. E vai alterar o seu uso. Do ponto de vista da ecologia, ao descarregarmos águas tratadas de melhor qualidade e de ordenamento e socioeconómico, é positiva. Do ponto de vista da paisagem, eventualmente ela é negativa porque afeta, e tem aqui a escala, essa componente. A partir daí foram propostas medidas para atenuar os impactos no solo, paisagem e de manter os impactos positivos. Hoje, cada vez mais, nós tentamos que estas soluções já sejam boas para o ambiente e boas para a economia. Já temos, basicamente, nesse processo, depois de fazer esse estudo e de avaliá-lo, esse estudo é disponibilizado para as autoridades, nomeadamente a nível nacional, é a Agência Portuguesa do Ambiente, e para projetos de outra dimensão serão as CCDRs, a CCDR de Lisboa e Tejo, a do Centro, a do Norte, a do Algarve ou a do Alentejo, por exemplo. Existe, nomeadamente neste site, uma listagem e o acesso a todos os projetos que foram sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Por exemplo, poderiam fazer aqui, quer na definição de âmbito, quer nos procedimentos de avaliação, e consultar. Se quisessem consultar, por exemplo, o aeroporto do Montijo, o processo de avaliação de impacto ambiental está aqui todo disponível, o estudo, a tomada de decisão, as medidas e assim sucessivamente. Inclusive, durante um determinado período, ou seja, durante um período, houve um período de consulta pública. Foi colocado, por exemplo, à consulta pública, é colocado as questões, é dado depois as respostas e efetuado um relatório. Este é um caso de um estudo que foi feito para a análise de qual era a solução a adotar em relação às ETARs de Faro e de Olhão, nomeadamente Faro poente e Olhão nascente. Nomeadamente as duas ETARs, o que é que se pretendia? E já agora, se virem aqui, tem aqui um relatório da consulta pública que respondia a essa coisa. O que é que basicamente se pretendia? Talvez vou começar por aqui. Primeiro, ou seja, neste momento o que existe é uma ETAR por lagoas, ou seja, existe aqui uma pequena zona e uma ETAR por lagoas que vem aqui, que é esta de Faro e a de Olhão. Este é um sistema de lagunagem. É um sistema que é um sistema mais natural, ou seja, é um sistema que quando é descarregado, as águas vão para lá, ficarão paradas, elas vão sedimentar e o sol de alguma maneira ajuda também à alteração do ponto de vista, digamos, desta componente. Tem primeiro uma gradagem, um tratamento preliminar, mas depois todos os tratamentos são feitos aqui. Qual é hoje em dia o problema destas ETARs? A primeira é que face ao crescimento de população em Faro e na zona, nomeadamente na zona onde ela se localiza aqui, tem vindo a crescer muito a população, temos neste momento, a ETAR acaba por, em muitas circunstâncias, mesmo no verão, quando até as condições do ponto de vista de sol e de fenómenos naturais poderiam ser mais favoráveis, a carga aumenta tanto que acaba por atingir o limite de tratamento. E por isso, a questão é, terá que se passar para uma ETAR que seja uma ETAR compacta. E ao ser compacta, com a área que temos disponível, pode não fazer sentido termos duas ETARs. Se calhar vamos concentrar numa delas. Ou em Faro, ou em Olhão. Se concentrarmos toda a bacia que drena para uma e para outra, terá que ser reencaminhada. Ok? E para esse reencaminhamento teremos de ter um sistema de drenagem com bombagem, porque ela vai drenar naturalmente até Olhão,
E caso a decisão seja FAR, então eventualmente vamos usar esta tubagem para reencaminhá-la através de bombagem. Caso ela seja olhão, então aí será para faro em relação a esta componente. Dado que a zona se localiza, nomeadamente na Ria Formosa, nomeadamente nesta local, uma das soluções de drenagem passou por criar, afastando-a, nomeadamente, da zona protegida que existia aqui. E por isso, basicamente, no fundo, passámos por uma etar compacta com uma solução como desta tipologia, que ocupa menos espaço, ou seja, tem um tratamento, por um lado, o tratamento primário de gradagem à entrada, depois um tratamento físico-químico, e até, nomeadamente com os tanques de decantação e os tanques de tratamento, e depois um tratamento final secundário no fundo, para redução em termos de microbiológicos, com duas opções de linhas de tratamento. Bom, de qualquer das formas, fez-se a caracterização, nomeadamente desta zona, e um dos aspectos que também era importante era, na Ria Formosa, por exemplo, a produção de viveiros de bivalves, de amêijoas e de outras componentes. A densidade, nomeadamente de amêijoas, era muito significativa e o que acontecia era, quando estas descargas não conseguem cumprir, acaba por inviabilizar esta produção. Eles não podem vender, no fundo, os bivalves e também contamina-se a água e a qualidade da água e os maus cheiros são generalizados em relação a esta componente. No fundo, fez-se uma análise detalhada em relação aos seus vários fatores e a decisão optou-se porque o maior caudal vinha, no fundo, da zona de Faro. Por outro lado, a área maior disponível era nesta zona e, de alguma maneira, a localização foi feita, localizou-se, nomeadamente aqui, e ocupou-se esta zona. Uma das medidas, em termos, digamos, das alternativas, era depois manter estas lagoas, e nomeadamente até porque havia um aeroporto, ao aeroporto de Faro, uma das medidas pedidas era manter estas lagoas de forma a que, se as aves tiverem aqui alimentação, elas não voam na mais proximidade e evita-se um risco que é de colisão das aves com as aeronaves, que se chama bird strike. O que é que têm aqui? Têm a consulta, a comissão e finalmente a decisão final. Esta decisão, de alguma maneira, o que vos diz, se virem aqui, é estar em Faro Olhão, mantendo o ponto de descarga e assegurando um nível de tratamento muito elevado. A solução B para o sistema de interceptor e a opção de 1 ou 2 em termos de tratamento é mais uma questão de viabilidade económica, não há aqui essa componente. E depois tem um conjunto de uma lista maior desta componente. E por isso houve esta decisão. Previamente tinha havido a consulta pública que também tinha sido integrada em relação a esta componente, que esta decisão, neste caso, é uma decisão vinculativa. É uma decisão que tem que se aprovar. Quais são as opções dessa decisão? Eventualmente elas são favoráveis, ou favorável condicionada, ou desfavorável. Regra geral, as opções que são feitas é favorável condicionada com medidas ou desfavorável. Veem, por exemplo, aqui, esta é uma decisão de um outro caso, nomeadamente no caso da linha do metro entre a Alameda e o Saldanha, ele passa aqui por baixo do técnico, em que, basicamente, nesta linha, o parecer é favorável a este, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e aos planos de monitorização. No fundo, por exemplo, esta é uma imagem da tuneladora, nomeadamente da zona já depois da tuneladora com a instalação das vias para essa componente. Esta é, por exemplo, a estação, a preparação para a estação. Isto é na proximidade ao Corte Inglês, é aqui em São Sebastião, e vejam a perturbação com a intervenção no local, a necessidade de desviar o trânsito, o ruído para as pessoas que se encontram neste local, e tudo isto tem que ser considerado. Após esta decisão, nós temos um processo de avaliação de impacto, de acompanhamento pós-AIA, em que se inclui a monitorização, a gestão e eventualmente a fiscalização. Por exemplo, esta foi a zona, o acompanhamento da obra, nomeadamente no túnel para este projeto na Alameda, que era a zona de extração, com as suas várias medidas, nomeadamente até os pórticos, a medida de isolamento acústico na zona de trabalho, a vedação, por exemplo, dos taleiros, nomeadamente as zonas arbóreas. Isto é na zona de subida da Alameda para o técnico, e aqui deste lado é a zona de descida, nomeadamente, e a lavagem de rodados, para evitar que depois haja outros riscos decorrentes desta componente.
Ou seja, esta abordagem hoje em dia cada vez mais envolve a participação das várias entidades, a procura para a sustentabilidade e, nomeadamente, esta decisão tem que incluir os valores e a sensibilização e a participação das pessoas. Há aqui uma palavra que talvez vocês passem a ser relevantes, que é a palavra governança, que vem da palavra de bom governo, envolver as pessoas na tomada de decisão e depois ajuda-nos depois, eventualmente, a que eventualmente este processo funcione, a antecipar efeitos, porque às vezes só haveria, eventualmente, até reações das pessoas face a esses projetos. Há várias formas de consultas hoje, não só da avaliação de impacto ambiental como outras, e cada vez é mais importante envolver as várias partes interessadas, desde o promotor, ao investidor, aos profissionais, às autoridades locais, aos utilizadores, aos grupos de defesa do ambiente, aos investigadores, até aos jornalistas e outros. Bom, em síntese, o que é que tentei sensibilizar? Hoje os planos e programas provocam mudança, a avaliação ambiental é fundamental, integrar na decisão, e isto vai acompanhar a fase de projeto, construção, operação e até ao fim de vida. Para os planos e programas públicos, o processo é a avaliação ambiental estratégica, no fundo, e pretende-se perceber em que caminho é que ela vai. Para os projetos, é a avaliação de impacto ambiental, e é a previsão dos impactos, a escolha de solução, ou seja, um é a boa estratégia, o outro é o bom design. A sustentabilidade está cada vez mais integrada, nomeadamente em relação a esta dimensão. Existem outros instrumentos já à escala do material e do produto, mas que não é estes, mas que é, por exemplo, a avaliação do ciclo de vida. No fundo, para o plano, a avaliação ambiental estratégica, para o projeto público e privado, a avaliação de impacto, e a outra escala, a avaliação de ciclo de vida. É absolutamente fundamental que, de alguma maneira, nesta abordagem, quanto mais cedo nós entrarmos, ou seja, se entrar, nomeadamente na fase do plano, mais importante é a integração, no fundo, desta decisão e, à medida que nós vamos entrando, as nossas margens de manobra são mais reduzidas. Daí que a entrada na avaliação ambiental estratégica nos planos e programas é importante, nos projetos também, e depois na gestão ambiental, concretização em termos, digamos, dessa dimensão. Temos aqui algumas das referências e um aspecto que poderá ser relevante agora é, para o nosso caso de estudo, em particular, nomeadamente para esta zona, se tivéssemos que reconstruir esta zona toda, que efeitos estratégicos é que seriam? Se calhar talvez seja importante pensarmos que haverá uma fase em que tudo o que aqui está tem que ser removido, ou seja, temos que demolir e eventualmente os materiais terão que ser encaminhados para outra fase. Provavelmente depois, à medida que vimos, temos que fazer escavações para fazer as fundações e depois trazer os materiais e construir. E depois de construir estes materiais, eventualmente, e de construir os edifícios e as zonas, teremos que, de alguma maneira, depois fazer o enquadramento paisagístico e depois teremos a operação. E para isso teremos impactos na fase de construção que são diferentes na fase de operação.